Para a honra e glória do Senhor, eu sou um dos pastores aqui da Igreja Videira. E nesse encontro, nesse final de semana, foi de fato um novo tempo da nossa vida. Os irmãos aqui trabalhando, outros participando. E o encontro sempre nos leva a ter novas experiências com Deus. Tanto para quem vai pela primeira vez, para receber, quanto quem vai pela segunda vez, ou sei lá quantas vezes eu já fui, não, já perdi a conta. Mais de 100 vezes, imagino. E sempre quando você se dispõe a receber de Deus, sempre quando você tem clareza de que há uma porta aberta para você, há um manifestar de glória. Eu fui muito tocado nesse final de semana. Estava ali fora agora compartilhando com a pastora Luciana. Agora à tarde, eu fui orar por um casal. Eles chegaram lá bem, um para cá e outro para lá. Foi? E no final do encontro, na sexta-feira, no sábado, a cara do irmão era de poucos amigos. Você sabe o que é a cara de poucos amigos? É que aqui não dá nem um sorriso. Você chega perto dele e você fala, isso aí não dá nem para conversar com ele. E o homem me pega do irmão. Não é verdade? O braço do irmão é mais grosso que a perna. Então é mais um motivo para você não chegar tão perto. Vai que ele fica nervoso. Mas quando o poder de Deus se manifesta, que é o Evangelho, a restauração vem, a transformação vem, a mudança de vida vem, e ao manifestar na vida da pessoa, e não somente, mas na sua casa. E agora, à tarde, no momento lá, de uma das ministrações, eu falei, eu gostaria de orar por vocês dois. Falei assim, abraça a sua esposa agora. Abraça ela, encaixa aqui. Tem casal que parece que tem espinho, né? Já viu? Vai abraçar assim, não sabe nem abraçar a dona dele mais. Ele fica, enquanto casal eu me divirto muito com isso. Aí ele não sabe, eu falo, rapaz, encaixa. Foi feito um para o outro, é sob medida. Ele abraçou ali a sua esposa, e o Senhor começou a falar na vida daquele casal. Coisas que haviam acontecido e coisas que vão acontecer. E esse irmão, ele chorava tanto que ele começou a molhar a roupa da esposa. E após o almoço, eles estavam sentados juntos, de mãos dadas, e ouvindo a palavra de Deus. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Só o Evangelho tem o poder de mudar pessoas. Quantos aqui já experimentaram o poder de Deus com o Evangelho? E o Senhor, nesse final de semana, todas essas coisas que foram acontecendo, finalizando esse período de 21 dias de jejum, ministrou algo muito forte ao meu coração. Muito forte ao meu coração. A respeito do acesso que Deus nos dá. Mas não somente o acesso, mas de você desfrutar do acesso que Deus tem nos dado. E eu gostaria de orar por isso, porque período desse como jejum, estudando sobre a nova aliança, sendo ministrados pelo Espírito, eu creio que hoje, ao encerrarmos, é um dia oportuno de termos uma grande, poderosa, sobrenatural experiência com o Espírito Santo. Quantos querem isso? Fique de pé onde você está. Comece a pedir isso ao Espírito Santo. Comece a pedir Ele, Senhor, hoje, esse dia, é o 21º dia. Tua palavra fala que Daniel jejuou 21 dias. Desde o primeiro dia o Senhor recolheu aquela oração, e o Senhor liberou, mas houve uma peleja nos céus.
Ó Deus, mas o Senhor liberou, o Senhor venceu, o Senhor deu a vitória, e no 21º dia, essa bênção se concretizou, se materializou. Ó Deus, se aconteceu assim com ele, então porque não aconteceria conosco? E hoje é o dia das manifestações poderosas do Espírito, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada jovem, sobre a vida da sua igreja. Quem crê, diga amém. Mais alto, amém. Diga aleluia. Sentado. Sabe, queridos, esses dias, essa semana, algumas pressões do meu espírito têm se manifestado. E nós, como servos, como filhos, ao jejuarmos, ao orarmos, vem para nós termos clareza das percepções do Espírito. Nós não jejuamos por barganha. Temos ministrado e batido nessa tecla todos os domingos. Nós não jejuamos por uma troca. Deus, eu vou jejuar 21 dias na água. Então o senhor tem que fazer. Nós não fazemos isso. O nosso jejum não vai mudar a Deus, mas Ele tem o poder de nos mudar. Ele tem o poder de dar clareza, remover escamas, nos dar sensibilidade, nos dar ouvidos aguçados para ouvir a voz de Deus e seguirmos a sua direção, que é a melhor. Então, durante esses 21 dias, sendo ministrado por essas palavras, sendo ministrado através, sabe, de um tempo maior com o Senhor, eu tenho percebido algumas coisas. Sabe, nós como filhos, nós como justos, nós como redimidos, como sarados, como santificados, nós temos o acesso a lugares, a coisas que outros não têm. Você tem um acesso que outros não têm. A Bíblia diz que quando Jesus morreu ali na cruz, o véu se rasgou. Aleluia. De cima para baixo, algo que nenhum homem mariano conseguiria fazer. Então, ou seja, o véu era uma barreira, uma muralha que impedia o nosso acesso, de termos uma comunhão, de termos uma intimidade maior com Deus. Era onde a arca estava, era onde a presença estava, mas com a obra consumada da cruz, o véu se rasgou, e hoje eu e você podemos entrar no Santo dos Santos. Nós temos acesso ao Santo dos Santos, nós temos acesso às câmaras do Rei. Se as pessoas não conseguem entrar nem no palácio, você acha que elas vão conseguir entrar no quarto rei? O que você acha? Me responde isso. Vamos falar de uma maneira natural. Será que é possível, pastor Alex? Você não tem nem foto de como é o palácio onde a rainha da Inglaterra mora. Foto do quarto dela, muito menos. Roupa de cama, travesseiro. Mas você sabia que hoje, através da obra consumada na cruz, eu e você temos acesso ao quarto do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Você sabia disso? Sabe? Então, nós temos o acesso. Eu quero compartilhar com você 3 princípios para desfrutarmos do acesso, para desfrutarmos das bênçãos, para desfrutarmos do favor, para desfrutarmos de tudo aquilo que já está escrito e determinado para nós. 3 coisas que nós precisamos entender para desfrutarmos disso. Sabe, o que mais tem me impactado nesses dias é que eu estou tendo mais clareza e revelação de que eu sou amado pelo Senhor.
Há um amor tão grande pela minha vida que, de fato, muitas vezes me assusta. Até porque a Bíblia fala que o amor de Deus é tão grande que excede o nosso entendimento. Por mais que você queira compreender, por mais que você lance isso nos melhores computadores da terra, sabe, Tiago, você não vai conseguir compreender como é o amor de Deus. Eu sou fruto desse amor. Eu sou amado do Pai. Será que tem mais alguém aqui comigo que também é amado? Será que tem alguém aqui que sabe que é amado pelo Senhor? Sabe, quando a gente estava ali no encontro e Deus colocou um encargo pela vida desse casal que eu compartilhei com você, colocou um encargo pela vida deles para orar. Toda a administração estava lá orando por eles. E eu estava percebendo quão grande é o amor de Deus pela vida dessas pessoas. Pastor Alex, teve um jovem, não sei se ele está aqui. Teve um jovem, está aqui? Cadê ele, Gisele? Olha aí, essa bênção de Deus. Esse menino foi tão impactado pelo poder de Deus. Ele sabe a mãe dele? Ele não estava conseguindo falar. Foi, não foi, filho? Constrangeu. O que você recebeu ali de Deus me constrangeu. Significa que há um selo muito grande sobre a sua vida. Os seus olhos não conseguem nem contemplar ainda. Você não tem dimensão aonde o Senhor vai te levar, filho. E no conhecimento que Ele vai te abastecer. Sabe? Quando você vê pessoas chegando com a vida completamente destruída, completamente arruinada, e no domingo você vê essas pessoas irradiando vida, poder, unção. Irmã, não sei se ela está aqui também. Pedimos para fazer uma oração. Ora por nós, abençoa-nos. Nós oramos aqui 3 dias pela sua vida. Aí os líderes estavam lá, meu Deus, aleluia. Quase que nós tivemos que tomar o microfone dela. Rapaz, a mulher um sapatinho de fogo. E começou. Aqui não posso falar. E começou a liberar a palavra profética. Quando eu vi, ela não estava orando nem por nós mais não, já estava orando nem pelos irmãos do encontro. Eu falei, Jesus amado, meu abençoador. Sabe o que é isso? Isso é maravilhoso. Isso é o amor de Deus. Então, você precisa compreender o quanto, não é o quanto você ama Deus, mas é o quanto Ele te ama. O quanto você é amado, o cuidado que Deus tem para com você todos os dias. Sabe, filho, nós precisamos entender que quando você entende essas coisas do acesso de Deus para a sua vida, você vai compreender que portas são abertas. Olha o que a Bíblia fala em Apocalipse 3,7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. É a porta de um concurso, é a porta de um emprego, é a porta de saúde, é a porta de restauração do seu casamento, é a porta de multiplicação da sua célula, é a porta que Deus abre e ninguém pode fechar. Você tem acesso, essa porta é o acesso, e foi um santo verdadeiro que abriu. Ele já te deu a chave. Ótimo, pastor, que legal. Essa chave, essa porta são o acesso que o Senhor já nos deu. Quando Deus criou o homem, filho, Ele colocou ele no jardim de delícias. Agora nós podemos falar, podemos? Pastor Gerson hoje quase que ele pulou do carro e foi no outdoor com o espetão da picanha, sabe? Assim, começou a trincar línguas dentro do carro. Agora pode, varão, e me leva junto com você, aleluia. Seja essa porta na minha vida para essa churrascaria. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa.
há uma porta, você tem a porta já está para você. Fala para a pessoa que está do seu lado, aponta assim, faz cara de profeta, você é profeta em cara. Aponta assim, a porta já está aberta, você já tem acesso. Ótimo, legal, muito joia, mas não basta ter o acesso, você tem que desfrutar desse acesso. 3 coisas. Primeira coisa, para você desfrutar do acesso, você precisa ser membro da casa. O membro da casa é o filho, e não somente o filho, é o filho amado. Será que eu posso provar um filho amado aqui? Você é filho, a porta é Cristo. Cristo já abriu a porta para você através da obra consumada da cruz. Você já entrou por ela. Quando você recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, a palavra diz em Romanos 8,16 que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se você tem dúvida disso, nós vamos fazer uma oração com você hoje. E aí você vai receber a Cristo como seu Senhor e Salvador. E o seu espírito vai ser vivificado. A vida de Deus virá em acréscimo à sua vida. E aí você vai ver que você é filho. Não somente filho, é filho amado. Sabe? Mas olha o que a palavra fala em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você já tem esse acesso. Você é filho? Quantos filhos? Você já tem o acesso. Você já tem o acesso. Sabe? Mas o acesso, ele é a porta. Mas eu preciso de fato aprender a desfrutar desse acesso. Quinta-feira, minha esposa, ela compartilhou uma oração aqui pela manhã, e ela contou um testemunho que me chamou muita atenção, testificando para essa palavra. Ela estava dizendo que ela era bem pequena, poucos anos de idade. Ela abriu a geladeira da casa, porque ela gostava muito de comer cenoura crua. Abriu a geladeira, entrou na geladeira e estava dentro da geladeira comendo cenoura. Imagina uma criança de 2, 3 anos comendo cenoura dentro da geladeira. Você fala, pastor, como assim? Se você já foi em Goiânia, você sabe que entrar na geladeira é lucro, né? O lugar confortável da casa é dentro da geladeira, né? Eu acho que desde criança já entendeu isso. E aí a mãe, quando viu aquilo, brigou com ela, falou alguma coisa, e aquilo ali bloqueou de certa maneira, ao ponto de que na sua adolescência ela queria tomar um suco que estava na geladeira, tomar um iogurte que estava na geladeira. Ela pedia à mãe: mãe, eu posso tomar o suco que está na geladeira? Mãe, eu posso tomar o iogurte que está na geladeira? E a mãe provavelmente ia falar: mas pode, vai lá e pega, né? Mas um dia a mãe atirou para aquilo. Falou: filha, por que todas as vezes você me pede? A geladeira é sua, tudo que está lá dentro é seu. Você pode comer, pegar, abrir, fechar a hora que você quiser. Por que eu estou te dizendo isso? Porque uma vez que você, a Bíblia fala que Deus deu um poder de você ser chamado de filho de Deus, de você ser filho de Deus, significa que você entrou na casa. Você hoje habita na casa do Pai. Amém. E aí, aquele que de fato não tem clareza dessas coisas, ele não desfruta daquilo que a casa oferece para ele. Ele não desfruta. Está lá a televisão, mas ele não desfruta. Ele fica com vergonha de usar o controle. Está lá a geladeira abastada, cheia, mas ele não desfruta. Às vezes ele está com fome, mas ele não desfruta.
Nesse livro que nós estávamos lendo, o pastor Reinhard disse a respeito de um depósito no céu. Há um depósito que tem o seu nome, que está aberto, que está à sua disposição, mas muitos não desfrutam, porque ele fica com receio de ir lá e pegar o que ele precisa, de ir lá e pegar aquilo que ele tem orado. Às vezes ele está orando por algo que Deus já deu. É o menino que está orando, que Deus, o Senhor podia tocar o meu pai, para ele me dar um iogurte, o Senhor podia tocar o meu pai, para ele me dar um suco, mas o pai fala: filho, por que você está orando? Abre a geladeira e pega. Você é filho amado, tudo que Deus fez, Ele fez para você. Sabe, nós estamos encerrando esses 21 dias. E nós precisamos ter clareza e revelação que nós já temos o acesso, mas que nós precisamos desfrutar desse acesso. Você está me entendendo? Está tudo aberto para você. É open. Está aberto para você. Está aberto para você. Está aberto para você. Deus é bom, filho. Deus é bom. Ele é o Pai que cuida, que zela. Tudo que você precisa, Ele já comprou. Fala a verdade. Tudo que você precisa, Ele já criou. E se há algo na sua vida para cumprir o propósito de Deus para você, se ainda não existe, Ele vai criar. Porque Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Sabe? Acabou o tempo da escassez. A geladeira está cheia. Eu estava lendo esses dias, estava compartilhando essa palavra com o irmão falou: pastor, tem o irmão do filho pródigo. Muitas vezes nós nos colocamos como irmão do filho pródigo. O que o irmão do filho pródigo fez? Ele ficou revoltado com o pai, porque o pai, que tinha dado herança para o outro filho, o filho foi consumiu tudo com besteira, com porqueira, e depois volta. E o pai dá roupa nova, dá sandália, dá anel, e manda fazer uma festa com o novilho cevado. E o filho, o irmão do filho pródigo, o outro irmão, fala para o pai: pai, como assim? Eu estou aqui só todos os dias, e nem um cabritinho para fazer um churrasco com meus amigos o senhor me deu. Queria um dia fazer uma comunhão com os irmãos da célula lá, mas nem uma metade do porco o senhor me deu, um pernil, alguma coisa. Não estou nem pedindo picanha não, pai. O que o pai fala para ele? Filho, você está aqui na casa, tudo que é meu é seu, porque você pegou. Você não precisa nem me pedir. Você não precisava me pedir. Basta, vai e pega. Você fica proibindo o Hugo de ir lá pegar um iogurte, porque ele tem um acesso. Lá na sua geladeira tem cadeado, tem tranca, impedindo seus filhos. Dona, você está fazendo isso com você? Tá não? Na geladeira de Deus também não tem. Para falar a verdade, ela vai abrir, ela já está aberta. Você não precisa nem abrir, ela já está aberta. Primeiro princípio: você precisa ser filho. Quantos filhos nós temos aqui? Segundo princípio: você precisa ter intimidade com o Pai. Você já está na casa, você já é filho, mas quantos filhos não têm intimidade com o Pai? Por que nós jejuamos? Para você ter intimidade com o Pai. Por que nós oramos? Para termos intimidade, aguçar relacionamento, estreitar os laços. Sabe, filho, nós precisamos compreender. Eu acho que o que mais me marcou nesse período de jejum é que eu preciso avançar no meu nível de intimidade com o Pai. Você tem que ser, perdão da palavra, não consigo encontrar outra, meio que cara de pau. O carro está lá, você pega o carro e sai.
Você está entendendo? O controle já está na sua mão. Põe no canal que você quer. Mas só faz isso quem tem liberdade com o Pai, quem tem intimidade. Sabe, eu admiro muito o apóstolo João. O apóstolo João, ele tinha tanta clareza que ele era amado. Ele tinha tanta convicção que ele era amado. Ele tinha tanta convicção de uma intimidade, de uma proximidade com o Pai, que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Agora, vamos trazer para o natural. O cara era barbado. O cara era homem. Que é isso? Não. A Bíblia fala que Jesus deixou. Porque ele estava falando de um nível de intimidade. Sabe? Nós precisamos de fato desenvolver um nível de intimidade. Quanto mais intimidade você tem com o Pai, mais desfrute você vai ter das coisas que Ele tem para te oferecer. Você está aqui comigo? Quanto mais intimidade, porque quanto mais intimidade, você sabe quando chegar, você sabe quando não chegar, você sabe quando falar, você sabe quando não falar. Essa semana teve uma reunião da Vinha aqui, eu estava observando algo. Teve uma reunião com muitas pastoras da Vinha, das igrejas, pastoras, esposas de pastores, e eu acho que está tendo o nosso informativo aí, na revista, a foto. E colocou a mesa onde as irmãs sentadas, tinham várias irmãs, mais de 50 irmãs aqui, e a pastora Janaína estava compartilhando a palavra com elas. E aí, colocou a fila aqui e colocou, pela questão do espaço, colocou uma mesa virada, que cabia a pastora Janaína no centro, para ficar mais fácil para falar para as irmãs, cabia uma de cada lado, e outra nas duas pontas, e as outras irmãs. As irmãs que têm mais intimidade, já chegaram e colocaram do lado dela. Já chegou e colocou. As outras irmãs, que não têm tanta intimidade, elas têm o acesso, porque só poderiam participar esposas de pastores, os irmãos que estão à frente das igrejas. É o acesso. Iam sentando nas pontas. Como eu estava aqui arrumando as extensões para elas, porque eu não ia participar, e aí eu estava arrumando aqui umas extensões, eu fui observando que tinha as que tinham mais intimidade estavam sentadas do lado, as que tinham menos intimidade sentavam na ponta, e ficou um meio de cadeiras aqui, várias cadeiras vagas. Dava a impressão que estava com medo da pessoa, sabe? Pastor, mas a Bíblia fala que eu tenho que ter temor de Deus. Sim, mas temor porque Ele te ama, filho. Esse temor não é medo, esse temor não é aversão, não é distanciamento, pelo contrário, é proximidade. O temor do Senhor é princípio de sabedoria, isso te atrai mais para a presença. Quanto mais temor você tem, mais você é atraído pela presença. Não é algo para repelir, não é algo para afastar. E aí eu estava observando isso, sabe? Quanto mais intimidade, maior é o desfrute. Quanto mais intimidade, proximidade do Pai, mais você vai desfrutar daquilo que Ele tem para você. Eu digo, são todas as coisas. Vocês estão aqui comigo? Sabe, irmãos, nós precisamos de fato compreender que a intimidade é algo que amplia o nosso desfrute. Quanto mais intimidade, o desfrute será maior. É por isso que nós jejuamos mais. É por isso que nós oramos mais. Na graça, tudo é mais. Ao contrário do que muitos pensam que é menos. Na graça, o que as pessoas falam? Ah, pastor, estou na graça. Para que jejuar? Ah, estou na graça. Para que liberar? Ah, pastor,
cantar? Para que tocar? Para que eu vou orar para ministrar o louvor? Para que eu vou jejuar a semana para minha célula? Estou na graça, pastor. Ou seja, a graça fala de você não ter que fazer mais nada? Não, a graça fala que você recebeu gratuitamente, sem merecer. Mas não significa que você não vai ter que fazer. Porque se você tiver revelação do que é graça, muito mais você vai fazer. Porque você nem podia estar aqui, nós nem poderíamos estar aqui, mas Deus, pela sua infinita graça, nos deu acesso. E pelo fato de ter acesso, você vai fazer mais. Você está entendendo? Então, ou seja, na graça tudo é mais. Olha só o que Jesus falou. Bom, Moisés disse que você não deve matar. O mandamento de Moisés lá na lei, não é verdade? E Jesus disse: não, nós estamos na graça, filho. Pode matar à vontade. É isso que Jesus falou? Sim ou não? Vocês estão aqui comigo? Diga amém. Aleluia. Só aqueles que estão guardados, diga aleluia. Eu, porém, vos digo: se você desejou a morte de alguém, você já é assassino. Vamos falar do outro tempo. Não pode adulterar. Não pode. Mandamento de Moisés. E aí que Jesus fala? Está liberado. É isso? Eu, porém, vos digo: se você olhar com intenção impura, você já cometeu adultério. Então, com Jesus é mais ou é menos? É mais. O que Paulo disse? Que ele trabalhava mais do que todos os outros apóstolos. Só que ele não está falando de qualquer um não, filho. Ele está falando do Pedrão lá, apóstolo Pedro. Ele está falando de João. Ele está falando daqueles que andaram diretamente com Jesus, que viu Jesus lá ser crucificado, que viu o soldado vir, cortou a orelha do soldado, e a gente estava junto. Mas por que ele falou isso? Porque o apóstolo da graça fazia mais. Eu fico olhando o pastor Reinhardt, que escreveu esse livro da Nova Aliança. O cara tem um ministério reconhecido internacionalmente. O cara tem tantos livros que eu nem consegui ler todos ainda. E não para de produzir. Prega nas maiores conferências, nas maiores igrejas. Na conferência agora das irmãs radicais aqui, ele ficou 40 dias de jejum na água. Quando ele foi embarcar para a Europa, para a conferência lá em Berlim, eles não queriam deixá-lo embarcar. Passou mal, teve que ser levado para o ambulatório, para o hospital lá no aeroporto de cadeira de roda. Não queriam deixá-lo ir. Minha esposa esteve lá em Goiânia, ele foi dedicar um livro para mim. Na hora que foi abraçar, ela só sentiu pé e osso. Agora, recentemente, semana passada, teve a conferência dos radicais, e o irmão estava lá seco, o jejum de novo na água. Por quê? Por quê? Sempre nós estamos na graça. A graça é mais. Sabe, filho? Aí eu entro no terceiro ponto e último. Quando você tem clareza de que você é filho, que você está na casa, que você tem intimidade com o Pai, você tem um acesso a estar naquela casa, que nem casa nós tínhamos. Nós éramos desabrigados, filho. Você estava na rua, na amargura, comendo pão que o capeta amassou. E aí o Senhor te chama para dentro da casa. E não só para dentro da casa, Ele te dá um quarto, uma cama, te dá um teto, te dá comida, te dá alimento, supre as suas necessidades. E não somente isso, Ele te registra e diz: você é meu filho agora. Seu nome está registrado no livro da vida. Está escrito lá, ninguém pode apagar, não tem jeito mais. Eu fui muito agraciado. Se não fosse pela vida de Cristo, se não fosse pelo poder do Evangelho, eu nem, olha, com toda a convicção, eu acho que eu nem casado eu estava. Para falar a verdade, eu nem sei se vivo eu estava.
mas a graça do Senhor me alcançou, o favor dele veio sobre a minha vida, uma porta me foi aberta, e eu quero desfrutar de tudo. Mas, terceiro princípio, é que você se torna participante da casa. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Filipenses 1,7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. A Bíblia fala lá em Hebreus 3,14, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, a Bíblia fala lá em Hebreus ainda, que em parte fosse feito espetáculo e vitupério e tribulações, em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vós compadeceste nas minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos bens, sabendo que em vós mesmo tendes os céus a possessão melhor permanente. Não rejeitarei a vossa confiança, que tem grande galardão. Você precisa entender que agora você é participante da casa. Quando você é participante da casa, você desfruta mais. Por exemplo, em casa, o seu nível de participação da casa, ele vai elevando à medida da sua maturidade. Quanto mais maduro você é, maior é o seu nível de participação na casa. Por exemplo, lá em casa, os meus meninos, eles têm que arrumar a cama deles após acordar. O Danilo tem que arrumar, a Letícia tem que arrumar a cama. Isso é exploração de menores, se for, eu estou enrolado. A gente tem que tomar cuidado agora, porque pode ser. Estou explorando meu filho, obrigando eles a arrumar a cama. Eles têm acesso à casa. Tudo na casa eles têm acesso. Eles têm acesso à internet, eles têm acesso à geladeira, eles têm acesso a micro-ondas, eles têm acesso à TV, eles têm acesso a tudo lá. Mas eles participam da casa dessa maneira. Eles organizam também os seus brinquedos. São eles que organizam os brinquedos. Colocam os brinquedos após serem usados nos seus devidos lugares. Isso é exploração de menor, não é? Não? Ótimo, estou mais aliviado. Mas não somente isso. A partir do momento que eles estão crescendo, quando eles acabam de comer, após as refeições, nós sempre comemos à mesa, eles recolhem seus talheres, os pratos, o copo, e coloca lá na cozinha, na pia. Por quê? Uma participação da casa. A partir do momento que eles vão crescendo, a obrigação com a casa, que eles também participam, que eles também desfrutam, aumenta. Então, vai chegar um momento que vai ter que lavar o banheiro, vai ter um momento que vai ter que varrer a casa, vai ter um momento que vai ter que lavar as vasilhas, vai ter um momento que vai ter que cozinhar. A partir do momento que eles vão crescendo e vão amadurecendo, o seu nível de participação também aumenta. Do tipo, ele vai ter que pagar uma conta de luz, ele vai ter que pagar uma conta de água, ele vai ter que pagar um boleto da internet, porque são coisas que eles desfrutam. Pergunta, só uma pergunta: é preciso isso? Não é, porque o pai já mantém a casa antes deles nascerem. A casa já existia antes deles nascerem. Quando os meus filhos nasceram, eu e minha esposa já morávamos na casa, já tínhamos a casa. Eles foram agregados, eles entraram. O sofá que eles dormem é meu, que eles sentam é meu da Ludmila. A cadeira, a mesa é meu e da Ludmila. A televisão que eles assistem também é meu e da Ludmila.
até a cama que eles dormem é meio da ludibria. Mas eles fazem parte da casa, e por fazerem parte da casa, eles podem desfrutar de tudo aquilo. Então, nós também precisamos compreender que à medida que nós amadurecemos no Senhor, o nosso nível de envolvimento, de participação na casa também deve aumentar. Como assim, pastor? Como eu participo aqui? Filho, essa casa aqui é do Senhor, essa igreja é do Senhor. Se você não dizimar, a igreja não vai deixar de existir por sua causa. Se você não ofertar, ela não vai deixar de existir por sua causa. Mas o Senhor te dá a oportunidade de ser participante da casa. Ele te dá o acesso e você pode desfrutar de tudo que ela te oferece. Quantos estão aqui comigo? Aquele que entendeu que a casa também é dele, ele quer melhorar a casa. Meus meninos, eles são crianças. Eles são crianças, mas eles oram por uma casa maior. Eles oram. Eles oram por uma casa mais ampla. Eles oram, para que a casa cresça. Sabe? Por quê, filho? Porque eles entenderam que a casa é dele. Qual é o nível, qual é o seu nível de participação nessa casa? Você participa com as suas ofertas? Não me responda. Você participa com os seus dízimos? Você não precisa me responder. Você pode falar direto com o dono da casa, que não sou eu. Eu só estou participante quanto você. Como é que é na sua célula? Você é participante? E nos encontros, você tem participado? Ou, não. Tem muita gente para ir, não precisa que eu vá. Precisa. Porque se você entender que você faz parte dessa casa, você ia brigar para ir. Você ia bater para ir. Você ia pagar o dobro para ir. Porque nem todos podem ir a esse encontro. Podem ir, para falar a verdade, nem como encontrista. Porque nós tivemos que, essa semana, por uma situação jurídica, impedir que uma pessoa fosse ao encontro. Você está entendendo tanto que é sério? Tem gente que... Tinha um casal falando, pastor, tem mais de ano que eu oro para ir no encontro. Quando dava, meu marido não deixava. Quando vi o encontro, o meu emprego não deixava. Sempre tinha alguma coisa, pastor, hoje eu estou realizando meu sonho, eu estou de férias, é a melhor férias da minha vida. Melhor que aquela que eu fui para Maceió, com tudo pago. Falou desse jeito para mim hoje. Estava desfrutando de tudo que aquele momento podia oferecer. Quanto maior é a sua compreensão, a sua revelação, o seu nível de entendimento de que essa casa também é sua, você vai fazer de tudo para melhorar. Você fica observando irmãos que se deslocam para buscar oferta, para buscar mantimento, para trazer coisas, e fazem coisas mirabolantes. Nós ganhamos tanta verdura, que eu não sei o que eu vou fazer com isso. De gente que foi lá no SEAS, largou o emprego, foi lá e bateu, falou, não, é para o encontro, você tem que me abençoar. E daí, e ganhamos caixa de tomate, ganhamos saco de batata, e ganhamos abóbora, e ganhamos banana, e ganhamos tanta coisa. Meu Deus do céu! Aleluia! Oh, é o acesso. Sabe? Ao encargo, quanto mais revelação você tem que a casa também é sua, o seu nível de envolvimento chama-se encargo. Mais encargo você vai ter. Você vai ir lá no seu patrão e vai falar assim, olha, você não está entendendo, eu preciso ir. Quando eu fui a um encontro como encontrista, eu fui demitido. Mas sabe o que me chamou a atenção? O encargo dos crentes que me chamaram. Porque eles falaram o seguinte, rapaz, você pode ir, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu era ímpio.
E eu sabia o que era esse negócio de Deus honrar. E eles falavam, vai lá e abre o seu coração para você receber. Abre o seu coração, abre o seu coração. Eu era professor de anatomia. A única coisa que eu entendia de abrir o coração era de abrir um literalmente. Eu achava que crente era doido. Quando vi um crente orar por mim, eu já fechava. Aqui não, cara, aqui não. Aqui ninguém pega não. Se vir, vai levar. Se vir, se encostar em mim, cai. Olha o tamanho da mão, é só uma. Sabe? Quanto maior é seu entendimento, a sua revelação de que você é participante da casa, mais encargo você vai ter por essa obra, mais vidas você vai levar para a sua célula, mais pessoas você vai levar para o encontro, mais você vai contribuir, mais você vai dizimar. Quando eu entendi a respeito de dízimo, que eu era a pessoa mais resistente na face da terra, e se tem alguém falando que era mais que eu confesso. Quando eu entendi, eu já estava testemunhando isso lá no encontro, eu trabalhava em 4 lugares, 4 escolas, e coincidia que eu recebia toda semana em uma delas. Quando eu entendi, pastor Alex, todo domingo eu dizimava. Eu pegava o envelope, novo convertido, segunda vez no mês, terceira vez no mês, quarta vez no mês que eu estou dizimando essa obra. Isso é tremendo. Quando nós começamos a igreja aqui em Belo Horizonte, sabe qual foi a primeira campanha? Cada crente uma cadeira. Hoje você tem uma cadeira aí, né? Você não tem que comprar. Nós tivemos que comprar a cadeira. Eu me lembro que eu e Mira, nós fomos no supermercado lá na Zona Sul ainda. Nós fomos lá no supermercado. Não tinha celular, esse celular que tira foto era máquina mesmo, de filme. E aí, pegamos uma cadeira lá, sabe? Essa aqui mesmo. Lá no supermercado, no corredor do supermercado. Vamos, segura aqui, meu bem. Vamos, na hora que passar um aqui, nós vamos pedir para tirar foto. Imagina a cena dentro do supermercado. A gente segurando a cadeira. Imagina o que a pessoa pensou. Isso que você está pensando, é doido. E o casal inteiro. Moço, tira uma foto nossa aqui, segura a máquina aqui, tira. Tá bem assim? E eu ia segurando a cadeira e rindo. Uma cadeira de plástico, essas cadeirinhas magrelas aí, sabe? Não era nem dessas aqui, ó, elas são repintadas, sabe? Um encargo, filho. Pastor Taíde, tinha tanto encargo para o pastor Rogério ser ordenado. Ele chegou a liderar 5 células. 5 células. Eu liderava 5 células, era um raio de 180 quilômetros. E eu não tinha carro. Eu liderava lá em Nova Lima, eu liderava em Contagem, eu liderava em Betim. Não é? Aqui, ele não me deixa mentir. E liderava em 7 Lagoas, o lugar mais perto era na minha casa, no sábado à tarde, lá no Sion. Sabe, filho? Cadê a nossa disposição? Cadê o nosso encargo? Porque tudo isso aqui é seu. Tudo isso aqui é para o seu desfrute. Você já tem acesso para essas coisas. Você já é filho. Você precisa crescer em intimidade. E você precisa ter revelação de que você é participante da casa. Quanto mais entendimento você tem, mais você quer participar. O filho que ele tem entendimento que a casa é sua, ele vê a janela quebrada e fala: não, pai, vamos fazer assim, vamos pôr uma janela nova de blindex, vamos procurar um Juan, vamos fazer um orçamento com ele, vamos fazer lá um parapeito de blindex com alumínio, vamos trocar o vaso da casa, parece que não está bom, melhor, vamos reformar o banheiro. E o pai às vezes fala: não, mas agora, desse jeito, não, pai, eu pago. Isso aqui pode deixar que eu vou pagar a reforma desse banheiro. Ele vai melhorar na casa. Ele vai fazendo o melhor para casa. Quantos aqui querem de fato o melhor para casa? Onde você habita? Fique de pé onde você está.
Em nome de Jesus. Sabe? Por que eu sinto a unção de Deus nesta hora? Porque hoje é um dia de entrega. Nós vamos entregar esse jejum, esses 21 dias. Mas com outro nível de revelação e de entendimento. Que nós temos acesso a todas as coisas. Tudo já é vosso. Tudo é seu. Tudo aquilo que você precisa, você só precisa pegar. O que você precisa? O que você orou nesses dias? Quais foram os alvos que ao seu entendimento não foram respondidos? Que ao seu entendimento não foram respondidos? Porque eu tenho a convicção que já foi liberado. Seu depósito está com as portas abertas. Entra lá e esvazia esses dias. Em nome de Jesus, curva a sua cabeça por um instante. Comece a entregar o seu jejum diante de Deus. Comece a agradecer ao Senhor porque Ele te sustentou nesses dias. Comece nessa hora a declarar. Comece a agradecer porque você tem o acesso. Ele já te deu acesso a todas as coisas. Você é filho amado. Comece nesta hora a apropriar-se dessas verdades. Comece a apropriar-se dessas verdades espirituais. Comece a apropriar desses fatos celestiais, como nós vemos nesses dias. Sabe, não são promessas. Não são promessas. São fatos. E esses fatos são incontestáveis. Eles são reais. Eles já existem. Comece nessa hora a chamar a materialização deles nessa casa. Comece nessa hora a ver, a enxergar em nome de Jesus. Espírito de Deus, dai-nos hoje olhos abertos. Dai-nos hoje e eleva-nos a um novo nível de entendimento, a um novo nível, Deus, de revelação, a um novo nível de intimidade com o Senhor. Ó Deus, nós somos filhos, nós somos a casa, nós temos o acesso. E nós queremos mais intimidade com o Pai. Nós queremos mais intimidade com Cristo. Nós queremos mais intimidade com o Espírito. Nós queremos mais intimidade com o Senhor. E nessa noite, ó Deus, nós louvamos e agradecemos por esses 21 dias. 21 dias para experimentarmos um novo nível de revelação da obra consumada. Já está consumado. Já está feito, já está liberado, já está decretado, já está escrito e determinado sobre a sua vida. Que todas essas bênçãos retidas das regiões celestiais serão apropriadas nesses dias. São dias de respostas, são dias de clareza, são dias de manifestações do sobrenatural sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, aproprie-se da cura, porque ela já foi liberada sobre a sua vida. Aproprie-se da restauração, porque já foi liberada. Aproprie-se da restituição, em nome de Jesus. Aproprie-se da previsão de todas as áreas, de todos os aspectos, independente da quantia, independente do valor, independente do nível, grau de dificuldade. A obra já está consumada e tudo já foi liberado. Em nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos por esses dias e oramos para que os nossos olhos a cada dia sejam abertos. Que os nossos olhos a cada dia, Deus, contemplem a glória do Senhor se manifestando na nossa vida, se manifestando na nossa célula, se manifestando na vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu não jejuei, eu não orei por uma troca, por uma barganha, não há nada comercial envolvido. Eu orei, eu jejuei, porque o Senhor é bom, porque eu quero ter revelação, porque eu quero ter clareza, porque quero aumentar, aguçar o meu nível de intimidade
de sensibilidade à tua voz, ao teu Espírito. E eu creio que, como participante da casa, eu quero me envolver mais, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero liderar mais, eu quero pregar mais o Evangelho, eu quero levar mais vidas para a célula, eu quero levar mais vidas para os encontros, eu quero fazer a diferença, porque essa casa, diga, porque essa casa também é minha, e eu sou participante. Diga em nome de Jesus, que o encargo pela sua obra cresça, aumente, se multiplique, em nome de Jesus.